Olá, queridos amigos, estamos de volta para mais um estudo. Hoje nós discutiremos a fé e a obra e vai estar fundamentado num dizer que vem ferventando os nossos raciocínios, né? Tiago vai dizer no capítulo 2 que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo, né? E comentávamos durante os estudos dessa passagem aquilo que o Dr. Aguinaldo, que é o nosso grande companheiro e professor aqui, tem nos dito, né? Sempre nos lembrando dessa passagem de Tiago, porque nós poderemos, vai explicar Emmanuel, falar de Deus, pensar em Deus, orar, conversar com os benfeitores espirituais, mas se não tivermos atividade, não teremos nada, né? E nós não vamos perder tempo agora, vamos passar a palavra para o nosso querido Dr. Aguinaldo, que sabe comentar, sabe nos ensinar muito sobre isso. A bem da verdade, todos nós sabemos que o que importa não é o conceito religioso, não é filosofia, não importa, às vezes, determinados credos que a pessoa possa ter dentro de si. Às vezes, como o Emmanuel mesmo coloca, o nosso querido Navarro já citou, a pessoa fica orando dia e noite, louvando Deus, dizendo que acredita em Deus, que acredita em Jesus, e ora, e passa o dia inteiro orando. Tudo bem, eu acho que isso aí tem sentido, sim, de uma certa forma nós já estamos em sintonia com o Criador, fica mais fácil. Mas o que importa mesmo é o que a gente faz, não é o que a gente fica observando, porque Emmanuel tem uma colocação muito interessante quando ele diz assim, não nesse estudo de hoje, que é sobre Palavra de Vida Eterna, escrito pelo Emmanuel através do nosso querido Chico, mas numa outra obra, quando ele diz assim, o que importa não é o que você observa, é o que você faz. Então, de repente, a pessoa fica criticando um, criticando o outro, falando bonito e dando exemplos em discursos, né? Isso aí, cá entre nós, tem um valor? Tem, se for seguido de uma mudança de comportamento, de atitude, e transformar isso em obras, né? Tanto é que tem uma passagem muito interessante de uma pessoa que chegou no plano espiritual e o benfeitor perguntou para ele, e aí, como é que foi lá? Ele disse, tudo bem, eu cumpri meu dever de pai, de amigo, de irmão, de esposo, e foi declinando todos os deveres que ele foi cumprindo. Aí o benfeitor disse para ele, bom, tudo bem, mas isso é obrigação, e a obra? Bom, a obra é diferente da obrigação, porque se a gente pensar, mas eu tenho meu dever, tudo bem, quem cumpre o seu dever é inútil a Deus, disse Jesus. Quem cumpre o seu dever é inútil a Deus. Nós só vamos ser úteis a Deus quando nós cumprimos o nosso dever e ajudamos o outro a cumprir o seu dever. Aí sim faz a diferença. Eu tinha um professor, olha, eu aprendi com esse homem muito mais do que eu aprendi na medicina, porque ele era uma criatura diferente. Ele fazia ginecologia obstetrícia, segunda, quarta e sexta, terça e quinta ele fazia psicanálise e todo dia de manhã ele fazia anestesia numa clínica. Era um senhor profissional e ele era ateu. E um dia eu cheguei para ele chamava José Carlos Giraud Machado. Eu tinha apelido de Giraud, um nome francês, ele de origem francesa. Ele disse assim, eu perguntei para ele, Giraud, eu não entendo você. E ele era bem assim, aberto. Aguinaldo, como é que você não me entende? Você está sempre comigo. Eu falei, pois então, você é ateu e você vive ajudando os outros. E ele virou para mim e falou, e por acaso, para ajudar os outros eu preciso acreditar em Deus? Aí é que eu fui pensar, meu Deus, quanta infantilidade a nossa. Que a gente fala, eu acredito em Deus,
e não ajuda o próximo. E ele só vivia ajudando os outros. Quem chegava nele e pedia alguma coisa, ele fazia. Ele não perguntava, ele fazia. Tanto é que me chamou a atenção. Então aí vamos voltar no Tiago. Se tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, com as minhas obras mostrar-te a minha fé. A fé sem obras é morta. Então a proposta nossa, eu tenho fé, eu sei. Bom, você sabe, maior a responsabilidade. Então faça alguma coisa. Porque do lado de lá, meu irmão mandou uma carta para mim, uma carta psicografada. Eu tenho essa carta lá guardada comigo. Depois de 2 anos, ele manda essa carta para mim. E disse assim: Aguinaldo, eu fiz poucas coisas boas na terra, mas foram essas poucas coisas que pesaram na minha balança, até aquelas que eu achava que não tinha importância. E o meu irmão era realmente uma pessoa que vivia ajudando os outros. Sábado e domingo, que ele deixava a fazenda e vinha para minha terra, Itapajipe, quem está me ouvindo pode testemunhar isso, que é verdade. Ele visitava todos os doentes que ele sabia na cidade. Ele passava pelo hospital, visitava os doentes no hospital. Ia no presídio ver os presos. Então, ele passou uma vida procurando ajudar os outros. E isto fez com que, depois de 2 anos, ele tivesse já a condição de estar trabalhando no bem. Ele disse assim: eu venho aqui, vou ajudar vocês. Quer dizer, chegar do outro lado e dizer que é católico, que é evangélico, que é espírita, que é budista, messiânico, ou qualquer outra seita ou religião, isso não vai pesar na balança espiritual. O que vai pesar é o que você fez em relação àquele que lhe deu a oportunidade de fazer o bem, porque é isso que é o diferencial. Brilhante colocação, doutor, e me fez lembrar aqui, meus amigos, do Senhor Jesus, não é? Quem é o Senhor Jesus? Nós sabemos, não só pela doutrina espírita, mas pelo próprio Evangelho de João, que o Senhor é o construtor do próprio planeta, né? Ele já existia na condição espiritual dele antes da construção do planeta, e o nosso planeta tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. O Senhor Jesus foi muito claro a esse respeito, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quando nós estudamos o Evangelho, quando nós lemos o Evangelho para buscar compreender as atitudes do Senhor Jesus, o comportamento do Senhor Jesus, a gente vai perceber muito facilmente que da hora que o dia começava, às 6 da manhã, o horário dos judeus, e até a hora que terminava, às 6 da tarde, o Senhor estava o tempo todo sendo útil à sociedade. É verdade que ele gastou muito do seu tempo para explicar, mas é um trabalho, é uma dedicação ao próximo. Mas nós sabemos que a época do Senhor Jesus, a medicina, o socorro médico era muito inexistente aqui na Terra. E, consequentemente, tínhamos muitos doentes. E ele gastou muito da sua energia, do seu tempo, para curar doentes. Então, se o Senhor Jesus, que é o guia e modelo da humanidade, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos para nós outros, nós precisamos aprender com ele a colocar em prática no dia a dia de nossas vidas atitudes que façam com que nós sejamos importantes para as pessoas, para que elas possam crescer. Não que a gente vá querer com isso ser paparicado, ser agradecido, ser respeitado ou ser afamado. Não, não, não. A nossa atividade enquanto social é para crescimento da sociedade. E a gente não vai fazer a sociedade crescer ou ajudar ela a crescer se a gente não estiver ajudando as pessoas a crescerem. Então nós temos na vida social, e Lei de Sociedade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, vai nos falar sobre isso, nós temos uma atividade social para crescimento não só nosso, para crescimento da sociedade onde nós estamos. Mas se nós não participarmos com o nosso conhecimento, com a nossa experiência de vida, com o nosso esforço, nós não estaremos ajudando o mundo a melhorar. Então a doutrina espírita traz para nós o pensamento do Senhor Jesus. Meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E nós percebemos muito facilmente que o que vai estruturar todas as coisas com mais rapidez e com sentimento de fraternidade aqui na Terra é o trabalho voluntário
né? É aquele trabalho em que a gente se dedica sem ter um salário, sem ter uma renda. E a gente até pode ter motivação em recebendo, né, por aquilo que a gente faz, mesmo no campo assistencial, porque tem pessoas que são funcionárias em atividades sociais, vai valer o sentimento. Então nós precisamos aprender a desenvolver o nosso sentimento de tal forma que a gente demonstre para as pessoas um grau de humanidade, né? Humildade nossa, mas humanidade presente, porque é isso que vai satisfazer as pessoas intimamente, sem deixá-las com o orgulho ferido ou sem deixá-las com necessidade de retornar porque foi um peso que nós tiramos das costas dela, mas interessados. Então, na atividade social, nós precisamos questionar onde nós estamos ajudando a sociedade a ser melhor, porque nós exigimos uma sociedade melhor. Mas o que é que nós temos feito, né? E Emmanuel vai nos lembrar de tudo aquilo que a gente pode fazer no social, onde nós estivermos. Ah, mas eu tenho muito pouca renda, eu tenho muito pouco tempo. Que nós tenhamos o mínimo necessário de tempo e de atenção para ajudar as pessoas a viverem melhor. E isso nós começamos dentro de nossas casas. E se nós dentro de casa formos prestativos, e é um aprendizado constante, né, a gente não vai estar satisfazendo o orgulho alheio, a vaidade alheia, nós vamos estar corrigindo o nosso próprio espírito. Então, fé com obras é a grande, vamos dizer assim, solução para os nossos problemas. Eu acredito em Deus, eu acredito na interferência dos espíritos, eu acredito no bem que vai ser implantado, mas eu preciso aprender a participar disso. Eu preciso aprender a ser um trabalhador do bem para que as coisas aconteçam mais rapidamente. E enquanto a gente não pensar desse jeito, aquilo que falta para o mundo, nós temos responsabilidade. Então, que cada um de nós, estudando doutrina, estudando o Evangelho de Jesus, saibamos compreender que é preciso fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Sem isso, nada muda. Nada muda. Se só esperarmos da divindade, dos santos, dos grandes espíritos, nós somos tão somente interesseiros numa vida melhor, sem produzir isso para a vida alheia. É preciso pensar nisso. Outro dia eu fui visitar um amigo que eu operei e à casa dele, chegando, encontrei um amigo dele e ali ficamos conversando um pouco e o amigo disse assim, depois do Paulo, meu cliente, falar, olha, Aguinaldo tem uma casa espírita, coisa e tal, dirige lá uma casa e faz um trabalho assistencial. Ele parou e falou assim, onde é? Eu quero ir. Porque eu estou muito bem financeiramente, mas eu tenho um vazio dentro de mim, que é essa necessidade de fazer alguma coisa e que eu não estou fazendo. Então, eu preciso fazer alguma coisa, porque a gente acaba se envolvendo no dia a dia e cada vez mais administrando os pertences materiais, a gente esquece desse outro lado. E ele me disse que terça-feira viria ao centro, eu não pude vir, porque eu estava numa urgência e não pude vir. Pedi que ele me procurasse para envolvê-lo lá no nosso trabalho, na nossa atividade. Mas a gente sabe que às vezes a pessoa é agraciada por N maneiras. Tem uma família legal, tem uma profissão bacana, tem um rendimento muito bom financeiramente, tem uma vida abastada. E com isso fica gozando tudo que tem direito e mais alguma coisa. Ótimo, nenhum problema. Adquiriu licitamente, desfruta do que lhe é próprio, do que é dele, e tem as outras facilidades que a vida lhe proporcionou, nenhum problema. Mas, e a oportunidade que ele tem de fazer o bem e não faz? É a parábola dos talentos que o meu amigo Navarro sempre cita, e eu acho essa parábola talvez uma das mais importantes do Evangelho, se bem que é difícil dizer o que é mais importante que Jesus deixou, mas essa parábola define muito bem a nossa situação aqui na Terra. Nós somos agraciados por tantas bênçãos, que são verdadeiros talentos que Deus dá para nós. A inteligência é um talento. Outro dia eu estava lendo um livro lá no hospital,
falando sobre a geração que vai habitar aqui o terceiro milênio. E um colega chegou e falou: Aguinaldo, o que você está lendo? Eu falei: só estou lendo um livro que o mundo inteiro deveria ler. Porque se o mundo lesse esse livro, entendesse o que ele está colocando, o mundo agiria diferente. Nós só vamos construir a nossa evolução espiritual fazendo bem ao outro, sendo solidário, sendo fraterno, sendo amigo, procurando ajudar aquele que vem na retaguarda, uma vez que nós somos auxiliados por aqueles que vão lá na frente. Mas a pessoa que recebe tantos bens, né, que são os talentos, e não utilizam esses bens para uma coisa essencial, compatível com a proposta divina, que é o amor ao próximo, essa criatura lá na frente vai ficar desvestida desse bem. Jesus deixou claro, aquele que usa bem o talento será crescido, tanto os outros talentos. Mas aquela pessoa que não usa bem o talento, vale a pena, quem nunca leu ou ainda não tem estudado em detalhes essa parábola, verificá-la, porque ela diz muito respeito à nossa vida. Então, quantas pessoas hoje que estão lamentando as suas limitações? Meu Deus, eu luto e não consigo ir para frente. Eu só vivo doente. E assim vai declinando todas as mazelas que a vida nos reserva, que são boas também. Aí que está o detalhe. Para a gente reflexionar, refletir, o que nós estamos fazendo da vida? Porque Jesus deixou claro, quem ganhar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor a mim, ganhá-la-á. Qual que é essa vida? Essa vida material que nós estamos vivendo. Tem gente que quer gozar a vida, desfrutar de tudo e mais alguma coisa, só. Aí é um desastre. Agora, quando a pessoa esquece dela, vai cuidar da vida, tem seus deveres, suas obrigações, mas pensa mais nos outros, aí vai compatibilizar com as grandes almas. Todas as grandes almas não pensaram nelas. Jesus, eu imagino, João falou que os livros todos do mundo não seriam suficientes para retratar o que Jesus fez aqui em 3 anos. Eu acredito até que antes dos 3 anos ele já fazia muita coisa, mas Jesus fez, como o Navarro colocou, das 6 da manhã até, vamos dizer, no adentrar da noite, só ajudando os outros. Quantas curas, quantas orientações, quantas condutas de envolvimento fraterno Jesus não teve para com aquelas pessoas? É imenso, é uma coisa muito grande. Então, o que é que ele pensou? Eu vim à Terra para servir, não para ser servido. Chico Xavier, o que Chico fez? Olha, o que o Chico gozou da vida? Meu Deus, nada em termos materiais. Se fazia uma viagem, ele estava lá sendo assediado pelas criaturas para poder doar um pouco de si, não tinha aquele espaço para dizer, não, agora estou em paz, sozinho, ninguém está me molestando. Todo mundo em cima do Chico. Madre Teresa foi para lá, foi escolher o lugar mais pobre, talvez, da época, né? A Índia, né? Aquele pessoal marginalizado pela sociedade, jogado no lixo para morrer ali. Ela foi amparar essas criaturas. Francisco de Assis, maior potência financeira, pai de Pedro Bernardone em Assis, que era o pai de Francisco de Assis, filho único. Eu fico pensando o que ele poderia desfrutar da fortuna que o Pedro deixou para ele. Abriu mão de tudo e foi trabalhar para Jesus, só fazendo o bem, fazendo o bem. Então, meus irmãos, eu não quero me alongar, deixar para o meu amigo Navarro fazer as colocações dele, que são muito bem-vindas, mas dá para a gente pensar um pouco. O que nós estamos fazendo da nossa vida aqui hoje, na nossa existência? Será que nós estamos aproveitando bem ou estamos deixando passar em branco para depois chegar do outro lado e dizer, e agora? Agora você volta. Vai lá, reorganizar a tua vida, você perdeu tantos talentos, jogou fora. Então agora volta sem os talentos, e aí vai ser difícil, porque toda aquela mordomia que tinha, que poderia ser utilizada para o bem, foi utilizada só para si. Perdeu o talento.
vai voltar sem ele, e aí vem a dureza. Vai ter que se reorganizar. Então, qual que é a proposta de Chico Xavier? Façamos todo o bem hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. O bem feito ao próximo. Nós dissemos há pouco, né, meus amigos, que a questão 625 do Livro dos Espíritos nos ensina que o Senhor é o nosso guia por aquilo que Ele ensina e modelo por aquilo que Ele fez. E nós vamos encontrar no Evangelho Ele dizendo que Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Ele veio socorrer aqueles que têm necessidade de socorro. O governador espiritual do planeta, o espírito mais esclarecido e desenvolvido que nós conhecemos, o espírito perfeito, ele veio para socorrer e não parava de socorrer o tempo todo. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós nos lembramos, meus amigos, de uma das últimas, se não a última passagem do Evangelho de João, quando o Senhor, já desencarnado, ele se corporifica na praia e os apóstolos pescadores chegam e sem peixe, ele recomenda que pesquem sem ser reconhecido, que pesquem numa outra área e eles vão, conseguem muitos peixes, aí acordam espiritualmente, né? E entendem que é Jesus, correm para lá. E vão ter com o Senhor Jesus por uns momentos, e o Senhor Jesus vai fazer 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro se assusta por ter sido ele convocado a responder, e todo mundo se cala. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pergunta de novo o Senhor Jesus, Pedro, tu me amas? E Pedro, sem saber o que fazer naquela circunstância, acaba respondendo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E torna o Senhor a perguntar uma terceira e última vez, Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Meus amigos, o quanto nós nos ligamos aos bons espíritos, aos grandes espíritos, ao Senhor Jesus, aos santos e à própria Deus, mas não demonstramos o amor que nós temos por Ele. Por quê? Porque eles pedem para nós outros o que o Senhor Jesus pediu para Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nós estamos aqui na Terra para aprender a cuidar dos outros. Porque nós gostaríamos de sermos cuidados. Nós estamos aqui para aprender a solucionar os problemas alheios. Por quê? Porque a cada um é dado segundo as suas obras, não segundo a sua fé, segundo as suas obras. Então, se nós trabalhamos no bem alheio, sem querer recompensa, sem ganhar nada intencionalmente por isso, nós teremos direito de receber progresso aqui na Terra, possibilidades maiores de progresso aqui na Terra, benefícios espirituais. Lembrando ainda que o trabalho no bem, socorrer os outros, é amor. E se amor, o amor cobre uma multidão de pecados, diz Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados, o que significa dizer que nós que temos um passado muito preenchido com erros cometidos, com consequências difíceis, dolorosas pelos erros que nós cometemos, nós poderemos corrigir isso através do amor e com isso nós impedimos naturalmente, pelo próprio mecanismo da vida, que a gente sofra consequência. Lembremos-nos do Senhor Jesus, né? Os teus pecados estão perdoados. Aquela mulher que ele curou, ela passou por 18 anos pela cegueira, pela problemática física em função de erros cometidos. O paralítico no tanque de Betesda, ele diz, não peca mais para não te acontecer coisa pior. E se nós trabalharmos no amor, se nós nos desenvolvermos no trabalho assistencial, no trabalho de auxílio ao próximo, nós estaremos nos auxiliando a nós mesmos. Essa é a grande lição do Evangelho e é a que Emmanuel vem trazer para nós, né? É preciso agir no bem, é preciso desenvolver o bem em nós, para que nós possamos ter direito, entre aspas, a um salário natural lá na frente. Então a fé não é tão somente acreditar em Deus, acreditar nos santos, nos bons espíritos. A fé é a confiança para que nós possamos fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Não é isso, doutor?
Olha, Navarro, se a gente pudesse ficar aqui o dia inteiro falando sobre esse assunto, teria assunto de sobra para falar, até mais. Mas a gente vê que o André Luiz, quando está no mundo espiritual, está no livro Nosso Lar, ele chegou para o Clarence e a ideia dele era pedir para ser médico lá, né? Isso está na cabeça dele. Mas foi uma senhora na frente e pleiteou algumas coisas que o Clarence, não, isso você não pode fazer porque você não tem ainda gabarito para isso. E o André Luiz fez uma reflexão rápida e falou, não vou pedir nada, só vou pedir serviço. Porque de repente eu vou levar uma descompostura e vai ficar muito ruim, né? Aí o André disse, olha, senhor, eu queria trabalhar, porque afinal de contas eu já estou em condições, me acho em condições de trabalhar. Então, Clarence, que bom, né? Que bom que você está querendo trabalhar aí, vamos então. E colocou André Luiz para estar atendendo aqueles espíritos altamente comprometidos, muitas das vezes limpando os vômitos dos espíritos lá no plano espiritual. Então, o Clarence disse para ele, André, você, porque não cuidou da alma dos seus pacientes, mas ficou mais atinente aos corpos, não tem condição de aqui cuidar dos espíritos por enquanto. Então vai lá para o departamento de regeneração e vai limpar os vômitos. Então, a gente tem que se credenciar, se gabaritar para trabalhar no mundo espiritual, começando aqui agora. Porque chegando lá de lá, pensando que vai estar com Deus, esquece. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Então não vai demorar muito para a gente ver Deus. Por enquanto a gente vai ficar no plano espiritual, mitigando, pleiteando um trabalho, para justificar o tempo que nós perdemos e o bem que nós deixamos de fazer. Um grande abraço a todos, até a semana que vem, com um novo estudo à luz do Evangelho, do livro Palavra de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier.